Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Bonitos, hoje vamos explorar o rico universo da pontuação. Estão preparados para mais essa aventura? Para iniciar, estudantes, vamos ver a conversa entre dois amigos astronautas. Ei, mano, estou preocupado com a missão da manhã. Por quê? Estamos com um tripulante a menos, podemos falhar. Vamos falhar, nada está resolvido. Bonitos, o que vocês entenderam com essa conversa? Observem a última fala. Será que o amigo quis dizer que eles irão falhar porque nada está resolvido? Ou que eles não irão perder, pois tudo está resolvido? Ficou meio difícil de entender, né, estudantes? Isso aconteceu porque essa frase está sem pontuação adequada. Com isso, ela pode ter dois significados bem diferentes. Vamos consertar essa última fala? Vejam só. Estamos com um tripulante a menos, podemos falhar. Vamos falhar nada, está resolvido. Viram, bonitos? Foi só eu adicionar uma vírgula e o problema todo se resolveu. Desse modo, eu consigo entender que o problema do tripulante já foi resolvido e que a missão não vai falhar. Essa é a importância da pontuação. As pontuações são sinais gráficos usados na escrita que contribuem para a coerência e a coesão de textos. Além disso, elas nos orientam na leitura, indicando pausas e entonações. Já que começamos falando de astronautas, vamos imaginar que os sinais de pontuação são planetas do nosso sistema solar. Cada um tem sua personalidade e uma função. Assim como os sinais têm seus usos. Bora explorar esses astros? Bonitos, o primeiro planeta que iremos conhecer é o Mercúrio. Ele é rápido e está sempre em movimento, assim como a vírgula, que pode mudar completamente o significado de uma frase quando não é usada corretamente. Pessoal, a vírgula serve para separar termos com a mesma função sintática, além de isolar o aposto e o vocativo, e também ajuda a dar ritmo à leitura. Vejam os exemplos do seu uso. Bem, pessoal, a vírgula pode servir para separar elementos, como na seguinte frase: Mercúrio é rochoso, pequeno, quente e muito próximo do Sol. Estudantes, nesse exemplo, usamos a vírgula para separar as características de Mercúrio, ou seja, os adjetivos. Esses adjetivos fazem parte de uma enumeração. Por isso, usamos a vírgula para organizar as ideias e deixar a frase mais clara e fácil de entender. Agora, vamos ver como utilizamos a vírgula para isolar o aposto. Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, completa uma volta ao redor do Sol em 88 dias. Bonitos, o aposto é um termo que explica ou detalha algo na frase e normalmente vem entre vírgulas. No nosso exemplo, o trecho, o menor planeta do Sistema Solar, é um aposto, pois acrescenta uma informação sobre Mercúrio. Muito legal, não é? Além disso, bonitos, a vírgula serve também para isolar o vocativo. Vamos conferir? Estudante, observe como Mercúrio se move rapidamente ao redor do Sol. Bonitos, o vocativo é o nome que usamos para chamar alguém ao falar algo. Ele sempre será isolado por vírgula, pois não faz parte da estrutura principal da frase. Nesse exemplo, nosso vocativo é estudante, porque é a pessoa a quem a mensagem está sendo dirigida e está separado por vírgula. Inclusive, já notaram que eu sempre chamo vocês de bonitos? Então, esse é o vocativo que eu utilizo para me referir a vocês. Muito legal, não é mesmo, pessoal?
Agora, nosso próximo planeta a ser explorado será Saturno. Que lindo planeta, não é? Saturno é um astro tão único com belos anéis ao seu redor. Assim como esse planeta, o ponto e vírgula também é uma pontuação única, que tem uma função especial na escrita. O ponto e vírgula é um sinal de pontuação que usamos para deixar a frase mais organizada. Ele serve para separar frases verbais que têm ideias diferentes, mas que ainda estão ligadas entre si. Também usamos o ponto e vírgula quando a frase já tem muitos elementos separados por vírgulas e pode ficar confusa. Nesse caso, ele ajuda a deixar tudo mais claro. Então, bonitos, podemos dizer que o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto final. Agora, vamos ver esse uso na prática. Saturno tem muitas luas. Algumas delas ainda estão sendo estudadas pelos cientistas. Bonitos, usamos o ponto e vírgula aqui porque temos duas orações completas que tratam de ideias diferentes, mas que estão ligadas pelo mesmo tema, as luas de Saturno. Nesse caso, podemos usar o ponto e vírgula sem medo de ser feliz. E para separar uma relação de elementos quando já temos muitas vírgulas na frase? É mais fácil do que voar de foguete, pessoal. Vamos ver o exemplo. Na missão para Saturno, levaram telescópios para ver os anéis, sondas para explorar e computadores para ajudar na pesquisa. Bonitos, vejam, nesse exemplo usamos o ponto e vírgula para separar as partes da frase, porque cada uma já tem vírgula. A frase ficou muito melhor e mais clara, porque evitamos usar um monte de vírgulas. Opa! Chegamos ao nosso último planeta da missão. O nome dele é Netuno. Esse astro é misterioso e profundo, como as reticências, que deixam algo no ar. Uma dúvida, uma continuação, um suspense. Vamos ver algumas das funções das reticências. Elas podem servir para dar a ideia de dúvida ou hesitação. Sabe quando não estamos tão certos de alguma coisa ou de alguma ideia? Pois é, as reticências ajudam a destacar isso na escrita. Vamos entender melhor com um exemplo. O espaço é lindo, mas tão grande. Não sei se tenho coragem de viajar para lá. Vejam, estudantes, que a pessoa não sabe se tem coragem de ir para o espaço. Essa dúvida ou hesitação é marcada pelo uso das reticências, quando vamos escrever. Além disso, as reticências podem servir para indicar a interrupção da fala de alguém. Sabe quando você está falando e alguém te corta no meio da explicação? Eu que sou professora sei muito bem disso, hein? Vamos olhar um exemplo. Ontem, quando vi o foguete indo para o espaço, Peraí, você viu um foguete de verdade? Que máximo! Olha que interessante, pessoal. As reticências foram usadas para dizer que a fala do primeiro menino foi interrompida pelo outro, que ficou admirado e não deixou o amigo continuar a falar. Essa é uma das funções das reticências. Por último, bonitos, as reticências também servem para indicar a continuação de uma ideia ou de uma enumeração de coisas. Querem saber como funciona? Vejam só. No espaço, podemos encontrar estrelas, planetas, satélites, cometas, asteroides. Olhem só, o espaço é tão vasto, não é mesmo? Vejam que nesse exemplo usamos as reticências para deixar claro que existem muitas coisas no espaço, além das que foram citadas na frase. Essa é mais uma das funções das reticências, indicar a continuação de ideias ou enumerações. Muito legal essa aventura da aula de hoje, bonitos! Adorei fazer parte dessa viagem com vocês! Agora, vamos ver uma questão modelo para fixar nosso conteúdo? Leia o texto e responda a questão. Emília no País da Gramática.
Emília despejou um monte de vírgulas na palma da mão e mostrou-as ao rinoceronte. Essas vírgulas servem para separar as orações independentes das subordinadas, explicou ele, e para mais uma porção de coisas. Servem sempre para indicar uma pausa na frase. A função delas é separar de leve. Emília soprou um punhadinho de vírgulas e abriu outra caixa. Era do ponto e vírgula. E estes, quindim? Estes casaizinhos de vírgula e ponto? Nosso enunciado pede o seguinte: o nome quindim está entre vírgulas por quê? Letra A é um aposto? Letra B separa elementos? Letra C é um vocativo? Ou letra D indica o sujeito? Bonitos, vamos analisar as alternativas com calma. Vocês lembram sobre o uso da vírgula? Ela serve para separar elementos, isolar aposto e vocativo. Vocês lembram o que é aposto? É aquele termo que explica ou especifica o termo anterior. No caso, o nome quindim não está explicando nem especificando um outro termo do texto. Então não é aposto. Por isso, descartamos a alternativa A. Notem que no texto não temos elementos seguidos um do outro, como em uma lista. Em nosso exemplo, temos apenas um nome entre vírgulas. Por isso, descartamos a letra B. Pessoal, outra coisa. O quindim também não é o sujeito da frase, ou seja, não é a pessoa principal de quem a frase está falando. No caso, o quindim está apenas sendo chamado. Logo, desconsideramos a alternativa D. Bonitos, vocês lembram o que é o vocativo? Isso mesmo, é aquele termo que indica a pessoa que está sendo chamada. Por exemplo, quando eu digo, vamos estudar, bonitos. A palavra bonitos é meu vocativo e na escrita deve ser sempre separado por vírgula. No texto, o nome que está sendo usado para chamar o personagem é quindim e ele está separado por vírgula, certo? Então, ele é o nosso vocativo. Pessoal, podem marcar a letra C de carequinha. Agora é com vocês, vamos praticar! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar sobre efeitos de sentido. Quem tá animado aí? Que maravilha! Vocês estão animados? Eu sei que você também está focado aí na sua aula. Agora eu quero convidar vocês e você também para nós lermos juntos a seguinte frase. Tá na tela. Opa, né? Nós temos aqui a expressão né, que corresponde a um não é, utilizada no nosso diálogo, na oralidade. E aí, essa mesma frase, ela tem uma mudança de ênfase quando nós acrescentamos um pouco de exclamação nela. Como é que fica a leitura agora? Né? Opa, agora ficou mais impositivo. A coisa tem muito mais ênfase. Isso é resultado do efeito de sentido produzido a partir de uma pontuação, no caso a exclamação. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha! Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Estudantes, nossa primeira questão diz o seguinte. Leia o texto e responda a questão. A mochila de Léo. Léo foi arrumar a mochila para a escola, mas acabou levando coisas diferentes. Em vez de lápis, caderno e borracha, ele colocou um dinossauro de brinquedo, 3 bolinhas de gude, um pedaço de pizza, 2 carrinhos vermelhos e uma meia do irmão.
Nosso enunciado pede o seguinte: as vírgulas destacadas foram usadas para: letra A, indicar interrupção na fala; letra B, separar elementos; letra C, isolar um vocativo; ou letra D, isolar um aposto. Que entre o cronômetro. Bonitos, vocês lembram que a vírgula serve para várias coisas, como separar elementos, isolar o vocativo e o aposto, entre outras, não é mesmo? Então, vamos ver por que essa pontuação foi usada aqui no texto. Bora analisar as alternativas. Bem, apesar da vírgula nos indicar as pausas na leitura, ela não indica uma interrupção. Geralmente, interrupções são marcadas pelo uso das reticências e não das vírgulas. Portanto, eliminamos a letra A. Outra coisa, bonitos, precisamos lembrar que o vocativo ocorre quando chamamos alguém e durante a leitura ninguém foi chamado. Por isso, eliminamos também a alternativa C. E o aposto, estudantes? Esse é usado quando queremos dar uma explicação ou esclarecimento sobre um termo anterior. E isso não acontece nesse trecho. Cada termo é diferente e não explica o termo anterior. É apenas uma enumeração de elementos. Então, descartamos a alternativa D. Vocês já descobriram a correta, não é? Estudantes, a vírgula está sendo usada para separar os elementos guardados pelo menino. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra B, T bonitos. Agora, vamos para a nossa próxima questão. Leia o texto e responda a questão. O recreio. Durante o recreio, os estudantes se dividiram em grupos. Alguns preferiram jogar bola, outros conversar sob a sombra da árvore. Havia ainda os que decidiram apenas observar o movimento do pátio, em silêncio. Nosso enunciado pede o seguinte: no trecho, o uso do ponto e vírgula tem como finalidade: letra A, indicar o fim de uma ideia completa; letra B, introduzir uma explicação no texto; letra C, marcar uma explicação sobre o termo anterior; ou letra D, separar frases que possuem uma relação de sentido. Tempo na tela para vocês!
Lembram do ponto e vírgula, bonitos? Ele serve para separar frases com ligação de sentido e para evitar o uso de muitas vírgulas. Vamos então analisar as alternativas. Bonitos, observem que o ponto e vírgula está somente organizando as informações. Ele não encerra totalmente o texto como o ponto final. Logo, descartamos a alternativa A. Pessoal, aqui o ponto e vírgula não introduz nenhuma explicação no trecho. Depois dessa pontuação, não temos explicações novas ou sobre outros termos. Então, vamos eliminar a alternativa B. Além disso, durante a leitura do texto, podemos notar que a pontuação inserida não está explicando nada, apenas separando ideias. Com isso, descartamos também a alternativa C. Finalmente, bonitos, sobrou uma alternativa. O ponto e vírgula tem o objetivo de separar várias frases que estão ligadas pelo mesmo assunto, ou seja, as ações dos alunos no recreio. Portanto, nossa alternativa correta é a letra D. Ufa, bonitos, estamos quase terminando. Vamos ver a última questão? Leia o texto e responda a questão. O grande segredo. Lúcia estava prestes a contar o segredo que guardava há dias. Olhou para os lados, suspirou fundo e disse: Eu acho que... A mãe de Lúcia ligou para a menina e as amigas se entreolharam. Nosso enunciado pede o seguinte: no trecho, as reticências foram usadas com a finalidade de: letra A, indicar uma dúvida gramatical. Letra B, marcar uma interrupção na fala. Letra C, separar elementos de uma frase. Ou letra D, indicar uma explicação sobre algo. Tempo na telinha. Pessoal, as reticências têm várias funções, como marcar a continuação de uma ideia, indicar a interrupção de uma fala, indicar uma ironia no texto, entre outras. Vamos analisar as alternativas e verificar qual a função desse sinal no texto. Primeiramente, bonitos, elas não servem para indicar uma dúvida gramatical, pois não têm relação com a estrutura de uma frase. Note que em nenhum momento a menina fala sobre dúvida gramatical e as reticências apenas aparecem no final de sua fala. Então, eliminamos a alternativa A. Além disso, pessoal, lembrem-se de que a separação de elementos dentro de uma frase é geralmente feita pela vírgula. A reticência, nesse caso, não está separando elementos diferentes, até porque só aparece ao final da fala da menina. Por isso, vamos eliminar a letra C. Em último lugar, bonitos, as reticências não estão marcando a explicação de algum termo dentro do texto. Logo, podemos descartar a alternativa D. Bom, uma das funções das reticências é indicar a interrupção da fala de alguém, certo? Muito bem! No texto, elas aparecem quando Lúcia está prestes a revelar o segredo, mas a fala é interrompida pela ligação da mãe.
Por isso, nossa alternativa correta é a letra B, de bonitos. Bonitos, muito obrigada por terem acompanhado a aula até aqui. Espero que tenham aprendido e se divertido muito. Espero vocês no próximo Sexto Tempo. Tchau!